Amém. Glória seja ao Senhor, bendito é o seu nome. Este lugar é no Senhor, conforme a canção de Luísa Rosa que acabamos de ouvir. Deus os abençoe, a graça e a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos todos. Temos a alegria grande aqui de já estar em contato com aqueles que separaram esse tempo para ouvir a palavra de Deus, para estarmos juntos em torno desta mensagem que Ele tem trazido ao nosso coração para hoje, com desdobramento para domingo que vem. Você já deve ter visto aí na página, verdadeira batalha espiritual, nosso tema de hoje, como anunciado, só que estamos dizendo porque esperamos em Deus domingo que vem falarmos sobre a verdadeira batalha espiritual 2. No outro texto, outro aspecto, onde estaremos abordando o ensino da palavra de Deus. Na palestra de hoje nós queremos conduzir você a Gênesis capítulo 32 e leremos os versículos 22 a 30, conforme está anunciado aí, que é a gloriosa experiência marcante na vida de Jacó, e que tem tudo a ver conosco, tem muito a ver conosco, e como disse muito bem Paulo, apóstolo, escrevendo os Romanos, tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E aqui está um dos escritos de outrora, Velho Testamento, para o nosso ensino. Temos a aprender aqui. Meu desejo, e depois da leitura estaremos orando por isso, é que esta palavra alcance lugar na sua fé, no seu coração, na minha fé e no meu coração, para uma resposta à altura. Também para esclarecer alguns desvãos, alguns maus usos dos recursos espirituais que Deus nos dá, para também nos esclarecer quanto ao não uso de recursos espirituais que Deus nos dá, aos nossos excessos, aos nossos absurdos também, com respeito às coisas espirituais, aos estardalhaços, às tempestades em copos d'água. Estas coisas precisam ser afastadas da nossa espiritualidade para que tenhamos uma vida espiritual sadia e aprovada por Deus, coisas das quais não tenhamos que nos envergonhar. Portanto, eu convido você a abrir aí a sua Bíblia em Gênesis capítulo 32, leremos a partir do versículo 22, a gloriosa experiência de Jacó no Val do Jaboque. E temos bastante coisa a aprender aqui, que Deus nos dê graça nesse tempo separado para ouvirmos a sua voz e a sua palavra. Espero que todos cheguem em tempo para nada perderem, não é? Este é um tempo especial para nós que aqui estamos. E é com vocês que eu estou tratando desta palavra, os que estão presentes, os que estão apostos. Gênesis 32, 22 em diante, o texto diz: naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque, o Val de Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, é um ribeiro, não é? Fez passar também tudo que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso até o dia de hoje os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Este é o versículo 32, nós leríamos até o 30, e eu avancei mais 2 versículos, mas a nossa mensagem vai até o versículo 30. Nós vamos orar ao Senhor, e logo após a oração nós vamos fazer o desdobramento da mensagem que esta palavra nos oferece. Grave bem o tema que vai ser abordado aqui: a verdadeira batalha espiritual.
Não estou chamando de uma batalha espiritual, de a batalha espiritual. Estou definindo bem como a verdadeira batalha espiritual. Amém? Vamos falar com Deus. Eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, eu ouso te pedir, à luz desta palavra e orando profeticamente sobre ela, leva-nos, a nós, teus filhos, para o campo de batalha. Leva-nos para o campo de batalha espiritual contigo. Leva-nos para o campo de encontro, conforme a música que acabamos de ouvir na abertura deste momento de comunhão. Há um lugar e este lugar é no Senhor. Conforme Paulo recomendou à igreja, antes de falar sobre lutas nas regiões espirituais, deixou claro para a igreja: fiquem firmes no Senhor e na força do seu poder. Firmes no Senhor. Esse lugar é no Senhor, é na presença do Senhor. Eu rogo que pelo teu Espírito nos esclareças, nos abras o entendimento, nos dilates, ó Deus, os limites da nossa fé, a fé que tu puseste em nosso coração, que tem de ser alimentada pela tua palavra. Então serve-te da tua palavra esta tarde para alimentar esta fé que puseste em nosso coração, para tirar os adereços, para tirar as coisas que não dizem respeito a ela, não pertencem a ela, colocados por influências de terceiros, até por influências de púlpitos, mal avisados talvez, por descuidados, por pessoas meramente empolgadas e até alguns mal intencionados. Deus, são escórias, são coisas que tantas vezes agregamos à nossa fé que a torna falsa ou ineficaz. Mas rogamos que hoje a depures em nome do Senhor Jesus e nos ensines e nos conduzas, ó Deus, ao caminho de verdade, onde te encontramos. Porque todo o propósito da fé que puseste em nosso coração, isso é fato, é que nos encontremos contigo. Sejamos achados na tua presença, dia após dia, na caminhada desta vida. E são tantas coisas, o tempo todo, que procuram nos desviar desta rota. A começar pelo nosso próprio eu, por nossa vontade, nossa carne. São tantas coisas, Deus, que entram em luta conosco para nos impedir de estarmos na presença do Senhor, que às vezes tu tens de te servir de coisas mesmo, que nos coloquem diante de ti. Fica à vontade, mas trata conosco e ensina-nos pelo poder de teu nome e capacita-nos para entender, ministrar, ouvir a tua voz nesta palavra, em nome de Cristo Jesus, Salvador, autor e consumador da nossa fé. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos sendo trazidos para dentro deste texto da palavra de Deus por razões óbvias. O texto é bastante conhecido, eu próprio tenho escrito sobre ele algumas vezes. No meu livro Pastoreio tem lá uma mensagem que eu recomendo que você de vez em quando vá lá, leia, refaça isso, na sua comunhão, porque eu estou certo de que Deus deu com inspiração aquela palavra, edifica. Mas hoje nós queremos destrinchá-la, nós queremos trabalhar com ela, com um pouco mais de propriedade em cima do texto revelado e escrito aqui. A começar pela própria titulação do tema, batalha espiritual. Fala-se muito em batalha espiritual e até com arroubos. Vocês sabem bem que a mente da população evangélica do Brasil, especialmente, não foi só do Brasil, mas o Brasil é sempre em segundo plano porque recebe influências e muitas vezes mais influências lá de fora, dos pontos de origem do evangelicalismo que nos alcançou. Mas especialmente aqui no Brasil, é o que nos diz respeito, e vieram outros de fora para fomentar isso aqui, nessas últimas décadas. Esta noção, esta teoria de batalha espiritual dominou mentes e corações. Tornou-se central na confissão. Pessoas procuraram se tornar mestras neste assunto. Então criou-se um corolário doutrinário tão eivado de erros, de aberrações, até de heresias, servindo-se da Bíblia, mas não da palavra de Deus, para fazer valer essas verdades altamente questionáveis que nunca foram comprovadas, nunca se revelaram eficazes, que atrapalharam muitas pessoas, que tornaram os crentes tão apequenados diante do diabo e suas hostes.
Tiraram Jesus do centro, puseram o diabo no centro. Igrejas se formaram em função disso, de tal maneira que eu gosto de dizer isso, que é um fato. Se você tirar o diabo da história dessas igrejas, elas fecham as portas, porque elas funcionam mesmo em função daquelas ideologias a respeito de satanismo, num país tão cheio de fetichismo, tão cheio de paganismo, tão cheio de ocultismo. Oh, isso encontrou um terreno muito fértil. E há muita gente, impregnada de engano, confusa, cheias de talismãs evangélicos, cheias de adereços, cheias de medo, na contramão de tudo que Jesus propôs. Então, com o título Batalha Espiritual, mestres se levantaram, seminários foram feitos, cursos e etc. Teve uma mulher que desenvolveu um ministério inteiro só em função disso, morreu carregando consigo todos os seus enganos. E há tantos outros e outras por aí. Ficaram ricos com a publicação de seus livros e outras coisas mais. Então, na verdade, todas estas linguagens e esses arroubos a respeito da ideia de batalha espiritual impressionaram os impressionáveis. Todas elas circunscritas a lutas com ou contra demônios, anjos decaídos, todas elas, sem exceção de nenhuma. Já faz alguns anos, Sam Tipton, um dos maiores evangelistas americanos, escreveu um livro com esse título, Batalha Espiritual, justamente para desfazer a falsa batalha espiritual, para mostrar qual é a verdadeira. Eu recomendo a você que procure esse livro, compre e o leia, Batalha Espiritual, de Sam Tipton. Sam Tipton, o dele, nenhum outro, viu? Cuidado com qualquer outro autor que tenha escrito qualquer coisa sobre batalha espiritual. Joga fora sem medo de errar. Luta ou batalha na vida espiritual, no entanto, tem como proposta o que nós lemos em Hebreus 12:4. Chegaremos lá, os que estão nos acompanhando nos estudos de Hebreus, mas eu quero antecipar aqui para você esse desafio, essa conscientização que o autor de Hebreus no primeiro século trouxe aos crentes de Jerusalém, aos crentes judeus que tinham se convertido. Ele disse: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Olha o que ele disse lá. Na luta, o povo chamou de batalha, né? Eles enfeitaram o título, apelidaram de batalha para intensificar a ênfase e a sua importância. Mas a Bíblia usa a palavra luta. Paulo usa a palavra luta, que o povo transformou em batalha, só para intensificar. E aí o autor de Hebreus, em 12:4, disse isso. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Eu quero transformar a afirmação desse texto de Hebreus 12:4 numa pergunta. É uma transformação, uma paráfrase que eu vou fazer em cima. E a paráfrase ficaria assim: na luta contra o que quer que seja, nós já resistimos em oração até o extremo da perseverança. Entende? Ele lá disse assim: na luta contra o pecado, vocês não resistiram ainda até o sangue, quer dizer, até derramar sangue, até se tornar mártires. A minha colocação é outra. A minha colocação aqui, veja, ameniza, não é? Afinal de contas, lá ele está falando de verter sangue. É na luta contra o que quer que seja. É uma pergunta. Nós já resistimos em oração até o extremo da perseverança? Meus irmãos, se existe uma coisa em déficit acentuado na vida do crente, é a oração, é vida de oração. Primeiro que muitos ficam muito preocupados em lugar para orar, tempo para orar, outros só conseguem orar em grupo. Deus não os encontra sozinhos nunca. E há aqueles que é um verdadeiro exército, que, por conveniência, acreditam que a oração do outro tem mais eficácia do que a dele, especialmente se esse outro tiver um título, bispo, pastor, apóstolo. Apóstolo não é título, né, gente? Não é título. E aí, saem atrás desse, ou o missionário, a missionária tal, a profetiza, ora por mim. Alguns cometem a insolência de dizer assim: você está mais perto de Deus. Na verdade, isso tudo é desculpa para uma entropia chamada preguiça espiritual. Eu pego carona na oração do outro e eu não oro. Tem pessoas que chegam ao extremo do absurdo de dizer assim: jejue por mim. Eu não vou nem parar para discutir isso aqui, gente. É uma agressão tão grande à inteligência, à dignidade, que não vale a pena discutir. São coisas que nos trazem vergonha como evangélicos, que nos fazem nos sentir diminuídos, sabe, no fundo da fileira das castas, porque é uma agressão à inteligência. Jejue por mim. Quem é que tem o direito de pedir ao outro
Pare de comer ou de beber para orar por mim, pela minha causa. A criatura, para não dar os títulos que eu gostaria de dar e não ofender você, a criatura, de repente, não gasta 1 minuto em oração, jamais jejuaria e vai pedir a outro que jejue por ela. E qual o motivo? Coisas espúrias. Porque também de jejum não entende nada, de qual o propósito, qual o lugar do jejum na vida do crente. E aí vulgariza, banaliza. Teve uma vez que me pediu para jejuar por ele porque ele ia fazer uma prova. Isso é uma insolência. Mas existe isso. Então você imagina, se a pessoa não sabe nem sequer o significado, o conceito, o lugar de uma oração na vida, como que pode ter a pretensão de falar em batalha? E o pior são os efeitos, a coreografia que puseram em torno da questão da batalha. Primeiro que o que eles chamam de batalha é oração gritada, reverberada, estrondando o ambiente. Alguns gesticulam. E, santo Deus, é um circo. É um circo, para não dizer manicômio. Mas luta ou batalha espiritual, na verdade, tem a ver com a oração que persevera. Isso é uma batalha espiritual. Jesus apontou para a possibilidade dessa luta, e foi numa parábola. Ele registrou essa parábola em Lucas capítulo 18. Olha, são tão poucos os crentes que gostam de parar em cima desse texto de Lucas 18, porque ele causa um desconforto. Mas o Filho de Deus sabia fazer isso muito bem feito. Então eu quero que você leia comigo aqui, Lucas capítulo 18, são os versículos 1 a 8, é a parábola da viúva persistente, é assim que está na minha versão, a viúva perseverante. O que é que disse o Senhor? Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Antes da leitura continuar, quero lembrar a você um texto inevitável que, quando se fala em oração, também é desconfortável. É o texto de 1 Tessalonicenses 5,19, onde Paulo diz assim: orem sem cessar. As pessoas pensam que orar sem cessar significa separar um lugar e ficar orando o tempo todo, virar um eremita. Não. Orar sem cessar significa aquela oração que funciona como um respirar. É você não desistir da sua luta diante de Deus. Há um texto em Isaías que ilustra bem isso, quando ele faz um apelo ao povo dizendo: não deem descanso ao Senhor até que ele ponha Jerusalém no seu lugar de honra. Não deem descanso. Não deem descanso aos seus olhos. Clamem sem cessar. Não deem descanso. Importunem. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. Que juiz, hein? E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Ele está pondo em perguntas. Eu lhes digo: Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Você percebe como ele atrela isso, a oração perseverante, à fé. Não é interessante? Algumas pessoas pensam que orar muito, insistir muito, é uma sintomática de fraqueza, de incredulidade. Porque eu não creio que Deus está ouvindo, eu fico repetindo. Jesus está dizendo o contrário. Não se trata de repetição, se trata de perseverança. Eu insisto no meu clamor porque creio que Deus está me ouvindo. É diferente. A Bíblia deixa muito clara: se você não é crente, não crê, não pode orar. Porque está escrito em Hebreus 11:6, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. É necessário crer, é preciso crer. Então a fé entra aí. Quem crê, ora e ora com perseverança, com toda certeza. Então isso Jesus chamou de oração perseverante, nós estamos chamando de luta. A luta tem a ver com a oração que persevera, a oração que insiste. Você volta para o ringue, você volta para o campo de batalha, ou fica lá até que. Até que. É a oração de Isaías, ou a exortação de Isaías. Até que ele ponha Sião no seu lugar elevado. Ou como disse o texto de
também de Isaías, busquemos o Senhor até que Ele faça, até que Ele faça. A verdadeira batalha espiritual, meus queridos, é aquela travada com Deus em busca de um livramento. E aqui eu já poderia parar de pregar se eu não estivesse comprometido com o texto de Gênesis 32, porque já trouxe a resposta ao nosso tema. A verdadeira batalha espiritual, então estamos afirmando, a verdadeira batalha espiritual é aquela travada com Deus em busca de um livramento. O que chamam por aí de batalha espiritual? Luta com o diabo ou contra o diabo. A verdadeira batalha espiritual é travada com Deus, e não é contra, é com Deus, em busca de um livramento, em busca de uma resposta. O nome disso é batalha espiritual, ou luta. Luta, conforme a Bíblia diz. Luta espiritual, ela é travada com Deus. Volta ao texto de Efésios 6:1, onde Paulo diz isso. Fiquem firmes no Senhor e na força do seu poder. Antes dele falar sobre adereços espirituais, usando aquelas alegorias para nos falar sobre o que nos é dado na fé para vencermos as hostes do mal, para lutarmos não contra carne e sangue, mas contra as potestades, ele disse antes de tudo, fiquem firmes no Senhor e na força do seu poder. É ali que nós encontramos o poder para e contra o que for necessário. Então eu volto à carga. A verdadeira luta espiritual, ou batalha espiritual, como querem os outros, é aquela travada com Deus, não é contra, é com Deus, em busca de um livramento. Chama a sua atenção para o fato de que o homem, que o texto aqui diz, que Jacó entendeu claramente que se tratava de uma manifestação divina, é uma das teofanias, e com absoluta certeza se tratava de Jesus pré-encarnado, aparecendo lá no Val do Jaboque, para encontrar-se com Jacó. O texto diz, põe na boca dessa figura divina, que Jacó tinha tanta certeza de se tratar de um enviado de Deus, do próprio Deus, que ele disse, via Deus, face a face, por isso chamou aquele lugar de Peniel, face de Deus. Peniel quer dizer isso, a face de Deus. Peniel, face de Deus. Ele deu o nome a esse lugar de face de Deus, via Deus, face a face, fez mais do que isso, se agarrou a ele. O próprio ser divino que se manifestou a Jacó, ele declarou, lutaste com Deus e com os homens. Ele não disse contra Deus e contra os homens. Lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Antes de entrar no cerne do texto ainda, eu quero, para poder localizar bem o nosso tema e para que dê sentido à abordagem do texto, quero lembrar a você um texto maravilhoso nos Salmos, onde a palavra de Deus diz assim, em toda a angústia deles, aliás é Isaías, em toda a angústia deles foi ele angustiado. E o texto do Salmo 91 que diz para nós, e repete isso no Salmo 50, estarei com ele na angústia. É aí que você entende o que é Deus parceiro no momento de oração, e ele chama isso de luta. Olhe para aquele cujas pegadas temos de seguir, olhe para aquele que temos de imitar, como Pedro disse, Jesus, o autor e consumador da nossa fé, em Getsemane. O que estava se passando com Jesus ali no Getsemane? Jesus entrou numa luta espiritual e com Deus, o Pai, meu Pai, se for possível que este cálice passe de mim sem que eu beba. Mas se não for possível, não seja feita a minha, mas a tua vontade. É muito interessante. Esse mesmo Jesus luta com Jacó no Val de Jaboque e se deixa vencer por ele. Esse mesmo Jesus luta com o Pai no Getsemane e o Pai o vence. Luta. Fiquem aqui, vigiem comigo enquanto vou ali orar. Não venham orar. Eu vou sozinho para o meu Val de Jaboque chamado Getsemane. E ali intercede. Porque era o momento que precedia a grande angústia de receber sobre si a ira do Pai contra toda a humanidade pecadora. E volta e diz, e ainda vocês não puderam vigiar um pouquinho que seja, nem uma hora. Ele estava em luta, era o seu combate, o nome disso é luta. Comecei tudo isso falando de crentes que de oração nem entendem nada. E há outros que pensam que orar e lutar é gastar horas e horas em oração. Que seja, se você tem essa liberdade, essa ambiência, que o faça. Agora, desde que a presença de Deus seja o motivo das tais horas. E não uma contabilidade de tempo para poder
fazer prevalecer a sua oração. Isso não existe. Isso não existe. Não é por aí. Há uma motivação que nos prende na presença de Deus, quando é oração. Então veja, volta a carga. A verdadeira luta espiritual é aquela travada com Deus. A verdadeira batalha espiritual é aquela travada com Deus em busca de um livramento. Então eu não estou falando da oração que busca a satisfação de um desejo. É o motivo que transforma esse momento em luta, em batalha. É o motivo. E esse motivo não tem a ver com desejo. Desejo para que transformemos em oração. Meu Deus, diariamente eu sou encharcado de solicitações baseadas em desejos pessoais, que as pessoas entendem que é a sua necessidade. Lá no fundo, na maior parte, 90% das vezes é desejo. E que elas querem que eu, no caso, por ser pastor, esteja orando pelo desejo delas diante de Deus. Então eu não falo da oração que busca a satisfação de um desejo. Eu não falo da oração que busca em Deus aquilo que é trivial, que é dispensável, que é ajustável, que você pode conseguir por outras vias. Não é disso que estamos chamando de batalha espiritual. De que estamos falando? Estamos falando dos dramas que equivalem a essa situação vivenciada por Jacó, aquele tipo de situação que não encontra resposta, que não tem possibilidade alguma no ingerenciamento humano. Entende? Se correr o bicho pega, se parar ele come. É disso que eu estou falando. Não tem meios de serem gerenciados por homem. Não há homem que interferindo ali vai dar solução. Isso envolve desde questões críticas a nível de saúde, onde não há esperança de que uma intervenção venha a curar, uma intervenção médica, cirúrgica, o que for. Há dramas pessoais, há dramas íntimos, há dramas que exigiriam a transformação radical da mente e do coração do outro, da outra pessoa, ou do ambiente. E por aí afora. E há tantas coisas que não tem como a gente enumerar aqui sem cair em omissões, em hipótese alguma. Também não estamos falando daquilo que nós decidimos como maior do que as nossas forças, mas o que de fato e com evidências está para além das opções humanas. Isso que requer esse tipo de batalha espiritual. Então não estamos falando da oração corriqueira, não estamos falando da oração da minuta, não estamos falando da oração, a oração com que começamos o dia ou encerramos, ou com que damos graças pelas refeições, com que abrimos um momento de culto. Não estamos falando de nada disso. Não há por que chamar isso de luta ou de batalha. Aí seria vulgarizar. Estamos falando de alguma coisa que realmente nos adestra para a guerra. Alguma coisa que se transforma em guerra espiritual com Deus. Não com demônios, não com espíritos malignos, não com agentes de trevas, não com seres humanos, é com Deus. É com Deus. Eu me lembro da Dorcas, não posso entrar em detalhes, vezes sem conta me dizendo, tem tal coisa acontecendo na vida de fulano, já falei, não quer atender, não tem problema não, eu vou entrar em batalha com Deus por isso aí. Aí ela se separava em 2, 3 dias de jejum, e a coisa se resolvia lá na cabeça da pessoa, e ela não precisava interferir mais. Ela ia tratar com quem de direito, com quem tinha poder de exercer as mudanças, a influência e as mudanças que ela não tinha conseguido ou não podia, não tinha como fazer. Qual era a situação de Jacó? Porque precisamos mediar isso aqui. Precisamos emparelhar isso aqui. Para não vulgarizar, como eu disse, não transformarmos qualquer oração e criarmos esses superlativos. Eu vou lutar com Deus por tal coisa. Vamos tratar com seriedade as coisas de Deus. Qual era a situação de fato de Jacó? Veja, Jacó tinha promessas. Jacó estava numa encruzilhada e encurralado, ou seja, sendo empurrado para dentro de um curral, depois de 20 anos de uma ameaça tremenda. Vocês sabem muito bem que ele fez uma sabotagem, devidamente assessorado por sua mãe, ele fez uma sabotagem contra seu irmão Esaú. E teve que fugir do local e da presença de Esaú, porque, é claro, Esaú, no mínimo, se o achasse, o matava. Ele foi para bem longe. E aí vocês conhecem toda a história. Ficou lá mais de 20 anos, casou 2 vezes, teve 12 filhos e uma filha. E cresceu, ficou rico.
criou rebanhos e rebanhos, a ponto do seu sogro dizer para ele, vai embora daqui, porque não está dando mais, a terra não contém a minha e a você. As posses são muitas, mais do que as minhas, não dá mais. Bem, ele foi para lá debaixo de muita promessa de Deus. Mas agora que o seu sogro disse, não dá mais para ficar aqui, ele tem de voltar. Mas para voltar, ele vai voltar para onde? A única terra que ele tinha, onde ele era proprietário, para onde poderia levar as manadas e manadas e manadas da sua riqueza e os servos que tinha adquirido e comprado, tinha que ser lá nas terras de seu pai. Eram dele por direito de primogenitura, que ele usurpou de Esaú. Mas lá estava Esaú, ou nas redondezas estava Esaú. Esaú havia tomado posse de uma região a qual deu o seu próprio nome. Chamou de Seir, ou Edom. E agora? Como é que ele vai atravessar aquela região para tomar posse da sua herança, passando por Esaú que o ameaçou de morte? Agora ele está 20 anos mais velho. E mais, ele tem 13 filhos, 12 homens e uma mulher, e 2 esposas e vários servos a quem defender, a quem põe em risco. Uma coisa era ele estar sozinho para enfrentar isso aí. Outra é carregar uma família daquele tamanho, pondo essa família a risco e em risco, que nada tinha a ver com a história. Mas ele sabia muito bem, se eu cruzar com Esaú, ele me mata. E mata tudo que eu tenho, toma posse de tudo que eu tenho. Ainda mais com uma riqueza desse tamanho. Ele vai dizer, é meu por direito. E então, ele tem de voltar, ele tem promessas de Deus para voltar, mas não está em paz. Ele tinha promessas, mas não tinha paz. É como o crente que crê no que a Bíblia diz, mas não consegue se apossar. Crê no que a Bíblia diz, ou melhor, sabe que é verdade e não consegue crer pessoalmente, não consegue trazer para a sua própria realidade espiritual. Esta era a situação de Jacó. Isso nos acomete vezes sem conta. Você sabe como Deus faz, você vê a palavra dizendo e você não consegue interiorizar isso, não consegue tornar a sua realidade. Falta paz. Veja os versículos 2 e 9 que nós temos do capítulo 32, eu vou ler do 2 e o 9, comprovando isso que eu estou dizendo a você. Quando Jacó os avistou, avistou quem? Avistou 2 ranchos de anjos. Ele disse, este é o exército de Deus, por isso deu aquele lugar o nome de Maanaim. Ora, quando foi que isso aconteceu? Veja o versículo 1, Jacó também seguiu o seu caminho, quer dizer, Labão voltou para a terra dele e Jacó seguiu o seu caminho. E anjos de Deus vieram ao encontro dele. Pronto. Quem quer mais do que isso? Se eu tenho uma luta ali pela frente, se eu vou enfrentar um problema, lembra, há poucos dias pregamos aí sobre Eliseu e o seu ajudante, que Eliseu estava cercado de um exército visível de inimigos que foram lá para sequestrá-lo. Mas Eliseu viu os exércitos de anjos de Deus rodeando as colinas e ficou em absoluta paz. Esta é a visão que Jacó está tendo. Jacó viu 2 exércitos de anjos, 2 acampamentos, daí chamar aquele lugar de Maanaim. 2 acampamentos. Acampamentos de anjos. Não teve dúvida de que eram anjos no caminho dele. Porque preocupar-se agora em enfrentar um homem, qualquer que seja o tamanho do seu exército. Eu tenho anjos aqui ao meu redor. Mas cadê a paz? Paz nenhuma. Veja o versículo 9. Ele diz aí, então Jacó orou, ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, volte para a sua terra. Quem foi que mandou ele voltar a fazer esse caminho que ele estava fazendo? Foi o Senhor. Aí está a promessa, mas ele não consegue descansar e ter paz. Volte para a sua terra e para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Ora, tem uma ameaça de morte, mas o meu Deus, que já me mostrou anjos no meio do caminho, disse, eu vou fazer você prosperar. Então é aí em frente. É encarar tudo, eu tenho Deus a meu favor e um exército à minha disposição, um exército espiritual. Não importa o tamanho do exército humano, nada disso resolveu o problema de Jacó. Nem a promessa, nem a visão, nem o culto pentecostal com visão de anjos, e nem a pregação de púlpito com promessas divinas. Nada resolveu o problema da fé, ou da falta de, no coração de Jacó. Ele usou de metodologia humana em busca de solução. Ele foi usar de recursos humanos. Veja aí os versículos 3 a 16. Estamos no capítulo 32. O que ele fez? Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú. Ele foi tentar aí, diplomacia na negociação da paz. Mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú na região de Seir, território de Edom, os 2 nomes que eu dei a vocês, e lhes ordenou, vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú, olha o título que ele está dando ao irmão, assim diz teu servo Jacó. Olha que jogo de palavras, gente.
Morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora esta mensagem ao meu senhor para que me recebas bem. Está negociando, está usando de metodologia humana, de recursos humanos, em busca de resolver. Deus me deu uma promessa, mas se eu fizer assim e assim, se eu criar visibilidade, se eu puder me garantir, se eu puder ter controle sobre essa promessa, aí eu tenho paz. É o que ele está tentando fazer, é o que a gente tenta fazer, vezes sem conta, para diminuir, dissolver a aparência de terribilidade da luta, da demanda que está diante de nós. Então, continuando, ele vai e diz: quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: fomos até seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Qual foi a resposta que Esaú deu aos mensageiros? Montei um exército, estou indo contra ele. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia, versículo 7, na minha Bíblia eu grifei. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Pode ser que não haja medo, mas a angústia, que companheira, indispensável, ela chega, viu? Ela chega antes de tudo. Então dividiu em 2 grupos todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois, os camelos, pois assim pensou: se Esaú vier e atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Está racionalizando, ele está tentando usar de engendramentos humanos. Vou fazer o que estiver na minha mão, mas eu quero ter garantias. Visão de anjos, promessa de Deus, não trazem visibilidade real, não dá substância. É o que estava lá no coração dele. Aí ele orou, aquilo que eu já disse no versículo 9, então pulando para o 10, não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Ele está orando ainda. Quando atravessei o Jordão eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Chama sua atenção para um detalhe. O que é que Jacó está fazendo aqui? Orando. Orando lá, olha, no meio das suas caravanas. Ele disse: tenho 2 caravanas. Ele está lá no meio das 2 caravanas. Não é interessante? Ele tem 2 caravanas e Deus manda 2 ranchos de anjos, 2 acampamentos de anjos, como se fosse um para cada caravana. Que lindo, não é? Pois bem, quando atravessei o Jordão eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos de meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha me atacar, nos atacar, tanto a mim como às mães e às crianças. Pois tu prometeste, esteja certo de que eu o farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Ele está lembrando a Deus e a si mesmo as promessas de Deus. Não era para descansar? O que ele está fazendo? O que eu e você fazemos quando as coisas nos acometem? Oramos, lembramos as promessas, queremos tomar posse delas, raciocinamos, pedimos conselho, e se eu fizer de tal maneira, e se eu fizer... A promessa está lá, mas eu quero controlar, eu quero dar meu próprio jeitinho, para que eu possa ter garantias, me garantir. Oh Deus, isso é nosso, meus irmãos, isso é muito nosso. E pelo fato de ser nosso não quer dizer que, porque se generaliza, está correto, está no lugar certo, porque é nosso eu tenho de aprovar, porque todos os outros fazem a mesma coisa. Não! É nosso de forma reprovável, é nosso de forma negativa, é nosso de forma a nos acusar, é nosso de maneira que tem de ser corrigido, é nosso e não tem de estar conosco, é isso. Depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para o seu irmão Esaú. Olha o presente, do meio de tudo que ele tinha, olha o tamanho do presente. 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentas. Isso aqui enriquece qualquer um. Colocou cada rebanho sob o cuidado de um servo e disse-lhes: vão à minha frente e mantenham certa distância entre um rebanho e outro. Ele usou de estratégias humanas, de recursos humanos, de visibilizações. Ele procurou se apoiar, ele correu para o gerente do banco, ele correu para o diretor do hospital tal, ele correu para o advogado fulano de tal, ele contratou o melhor escritório de advocacia. Ele fez a sua parte. Mas isso não quer dizer que ele tivesse que fazer a sua parte. Porque ao fazer todos esses movimentos, ele estava só amplificando a angústia do seu coração, tirando os recursos da mão de Deus e pondo nas suas próprias mãos. Ele está confessando decididamente: ó Deus, eu tenho promessas, eu tenho visões, não estão servindo de nada para mim. Não estou convencido delas. Não estou conseguindo crer nelas.
Esta é a verdade. Versículo 9 diz que ele se encheu de angústia. Mas havia um motivo real. Volte aí ao versículo 7. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em 2 grupos todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois e camelos. Havia um motivo real. Há um inimigo vindo ao meu encontro com 400 homens armados. Bastava o próprio inimigo vir. Mas ele ainda traz mais 400 e armados. E esse homem olha para aquelas 12 crianças, e aquelas 2 mulheres, e aqueles servos e servas, e treme nas bases. É a família dele. O motivo era real. O que estava no seu entorno estava além do seu controle. O que estava no seu entorno não o convencia de nada. Ele fez uma estratégia. Eu vou mandar cada mensageiro com um rebanho desse ao encontro dele. E quando ele ainda estiver contabilizando aquele rebanho, vai chegar o outro com mais outro rebanho, e o outro, e outro, e outro. Ele mandou 4 rebanhos, cada um com um mensageiro, num tempo delimitado, de maneira que quando Esaú entendia este é o presente, chega um outro presente, isso vai aumentando, vai amplificando, até chegar esse número todo que vocês viram aí, para poder depois, por último, ele chegar e achar que aí o coração de Jacó, de Esaú, vai estar apaziguado, e ele vai me receber. Ele estava convicto de que isso ia funcionar? Não, não estava não. E a prova de que ele não estava é que ainda, com todos os seus estratagemas, não conseguiu paz. Não resolveu. É assim, não é? Não é assim que a gente enfrenta, vivencia e fica do mesmo jeito? Então Jacó se prepara para lutar. Você percebeu que ele já tinha orado? Você percebeu que ele já tinha passado uma noite planejando tudo depois de ter orado, ver onde ele divide aí esses rebanhos para mandar para Esaú esses presentes? Ele já tinha feito tudo isso. Mas agora, ele muda de estratégia. E ele desvia seu alvo, sua atenção, sua programação, sua negociação dos homens, e aí no caso o homem Esaú, para Deus, para o seu Deus. É onde surgem diante de nós os versículos 22 a 24 que abriram o nosso texto. Naquela noite, Jacó levantou-se, no meio da noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, aqui nesse momento ele tinha 11, né? Para atravessar o lugar de passagem do Jaboque, faltava nascer Benjamim. É claro, ele estava indo com as 2 mulheres, quando nasce Benjamim, Raquel morre. Então, eu que perdi a contabilidade histórica, ainda faltava nascer Benjamim, que foi nascer lá, quando ele volta para a sua terra. Então, ele pega seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque, o val do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Sei que a essa altura a coisa menos significativa e importante é a fantasia, mas a fantasia vai tomando conta aí da cabeça de alguns, com toda certeza, pensando: como que funcionou isso? Um homem veio, se pôs a lutar com ele. Como que foi essa luta? Se engalfinharam ali, se agarraram, um tentando, como se fosse luta de sumô, derrubar o outro no chão. Eu não quero saber como é que foi. Eu não tenho capacidade de saber como é que foi. Não há nenhuma importância, valor e interesse em saber como que se deu. O que importa é a informação do texto que diz para nós que esse homem que apareceu ali era uma manifestação divina e se opôs a Jacó. O outro ponto que eu quero mostrar para você é o fato de que ele, neste momento em que ele entra nesse lugar, depois de ter feito passar todos, ele ficou sozinho, ele entra para ter um novo tipo de oração, para voltar a orar de uma outra maneira. E é nesse momento que surge diante dele um ser que começa a atrapalhar a oração, ou que começa a desviar de alguma forma o seu programa de ficar sozinho ali. Não vou dar margem à fantasia, de jeito nenhum. Mas eu só quero que você entenda
que de imediato Jacó entendeu que aquela criatura que ali aparece, nela e nessa aparição estava a sua resposta. Por que ele não o chamou de anjo? Ele tinha visto anjos. Um testemunho inequívoco tomou conta da mente e do coração de Jacó. Teu Deus está aí. Em outras palavras, era como se Deus dissesse: Jacó, você dispensou anjos, anjos não servem. Você dispensou promessas, eu vim pessoalmente, Jacó. Sabe, Israel durante séculos lutou com Deus através de oferendas de vários Yom Kippur, uma vez por ano Yom Kippur. Milhares, milhões de cordeiros, de bois, de avezinhas derramaram seu sangue, deram a sua vida em resgate desse povo que queria se aproximar de Deus. E que para se aproximar de Deus tinha de cumprir requisitos da lei, rituais de observação, e sacrificar animais inocentes, derramando o sangue do animal, já que não podia derramar o seu próprio, para apaziguar a ira de Deus e terem paz com Deus em seus corações. E tudo era inútil, porque essa paz jamais chegava. Até que um dia, chamado à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir a esses que estavam debaixo da lei. E ele entra e chega e diz: eu me chamo Deus contigo, Deus conosco, Emmanuel. Eu vim ao teu encontro. Eu vim ao teu encontro para essa luta acabar. E aí a Bíblia diz que Deus depôs as armas que ele tinha contra nós. Aí a Bíblia diz que a cédula que ele tinha contra nós, ele rasgou e acabou na cruz. Aí a Bíblia diz que ele declarou: reconcilie-se comigo. Reconcilie-se, pois, com Deus. Ele veio para o nosso campo de batalha. Foi ele mesmo, esse mesmo que apareceu aqui a Jacó. Jacó, você está envidando em vão todos os esforços, Jacó. Você está lutando em vão através de artifícios, Jacó. E a paz não chega. Aqui estou eu para te dar essa paz. Ele pode não ter dito nada destas coisas, mas uma coisa a Bíblia me diz, ela põe o holofote aqui para que eu veja. Oséias abre essa janela para nós. Jacó se agarrou a ele. Jacó entendeu: é aqui que está a minha bênção, sozinho eu não vou ficar. Este vai ficar comigo. Eu não quero exércitos de anjos, eu quero este, para que meu irmão não me toque, não mate a minha família, não acabe com o que eu tenho, a bênção se cumpra. É este, ele prometeu, ele fica comigo para que se cumpra. Ele está repetindo, na verdade ele está se antecipando, foi Moisés que repete a fraseologia de Moisés, quando Moisés disse para Deus, lá na frente, 400 e tantos anos depois: se tu não fores comigo, Deus, não me faças sair deste lugar. És tu e ninguém mais. Como é que ele se prepara para lutar, meus irmãos? O que é batalha com Deus? O que é luta com Deus de fato? É abrir mão de tudo que pode desviar a atenção. O nome disso é determinação. Ele separa suas mulheres, seus filhos, suas famílias, seus servos, todos os bens. Ele abre mão dos bens. Abre mão de tudo que possa servir de entropia, de distração, de tudo que possa atrapalhar, de tudo que possa trazer preocupação, desvio de atenção. E aí ele diz: não, sou eu só, Deus. A luta é minha, eu estou aqui contigo, sou eu só, eu vou ficar sozinho. Eu não quero olhar para a mulher, filhos, bens. Eu não quero nem olhar para o motivo de eu vir para cá. Eu quero me trazer diante de ti, não vou te trazer meus motivos, eu vou trazer a mim. E vou ficar aqui até que tu me abençoes. E foi isso que aconteceu ali. Ele fica só. E essa é uma condição insubstituível e inegociável. Há pessoas que só sabem orar em grupo, há pessoas que só sabem orar com outra pessoa. E Jesus deixou muito claro, ele não está dispensando estas coisas. Ele botou no plural a oração: vocês orarão assim, Pai Nosso. Mas o Senhor Jesus não deixou por menos, quando diz para nós em Mateus 6, entra no teu quarto, fecha a tua porta sobre ti, fala em secreto com teu pai que ouve em secreto. Isso tem faltado na espiritualidade dos crentes nos dias de hoje, amados. Esse desafio de se colocar sozinho diante de Deus, de não levar nada junto, não levar ninguém junto, de ser achado só.
Porque um dia é só que você vai se apresentar diante dele. E ficar sozinho na presença do Senhor é o primeiro desafio a ser enfrentado. Abrir mão de tudo, abrir mão até do motivo pelo qual você vai lutar. É pôr-se a campo. Estou aqui, Senhor, diante de ti. E Deus veio ao seu campo de batalha, ele nunca falta ao encontro. Glória ao seu nome, você vai ver isso. E em último lugar, já pastor, sim, em último lugar, eu quero otimizar bem esse nosso texto aqui. Vamos ver como ele travou a sua batalha. Você está vendo como ele se preparou. Isso aqui é o preparo. Fez passar tudo e ficou só. Foi cumprir Mateus 6. Fechou a porta do quarto sobre si. Ali não tinha um quarto. Ele se fechou num lugar onde ninguém poderia estar com ele. Sozinho na presença do Senhor. Sozinho na presença do Senhor. Pela misericórdia de Deus, tenho 53 anos de caminhada com ele. Sabe qual é a minha mais especial reunião de oração? Eu e ele. Quem é o meu parceiro de oração? Meu Deus, são 53 anos assim. Minha esposa está aí assistindo, ela é testemunha disso. Quem é o meu parceiro de oração? Meu Deus. Eu oro com os crentes? Claro que eu oro. Os que vêm aqui estão cansados de ver isso. Já participei de N vigílias, reuniões de oração, gosto de orar com os crentes. Mas troco todas elas, quaisquer delas, qualquer que tenha sido a experiência, por mais extraordinária que fosse, por um momento, sozinho na presença do meu Deus. Nada nem ninguém ocupa esse lugar. Nada nem ninguém pode fazer parte dessa reunião de oração minha com ele. Isso está em desuso entre os crentes nos dias de hoje. Isso está em desuso. É tão triste, né? Tem gente que tem que ser posta sozinha para poder ficar sozinho para orar com Deus. Que coisa, orar a Deus. E aí eu fico pensando nos que ficam terceirizando a oração. Deus jamais os achará sozinhos lá orando. Ele está pedindo que outros o substituam fazendo isso. Que triste, não é? Que triste. Vou deixar você deglutir isso aí. Um pouquinho. Os próprios ambientes de oração servem de distração, entropias, desvios de atenção, desvios de ambiência. Até a forma como os outros oram, a maioria das vezes atrapalha. E é um fato. Mas Jacó travou a sua batalha. Como foi que ele travou a sua batalha? Lá no Val de Jaboque, nesse lugar do campo onde o Senhor o encontrou. Primeiro o texto diz que ele se apegou à presença divina. O que é que eu tenho de levar para o meu campo de batalha se eu tenho de deixar tudo para trás? Eu tenho de levar a minha fé. Vamos voltar ao texto de Hebreus 11:6. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. A primeira coisa que eu preciso crer é: eu estou me separando para o meu Deus, ele não vai faltar ao encontro. Porque as promessas são abundantes, desde Isaías até Filipenses, dizendo para mim e para você: perto dele está o Senhor. Desde aqui, desde Gênesis capítulo 28, ela se repete em Isaías, depois ela vai saltar para Filipenses, mas ela invade, ela percorre toda a revelação para dizer: perto dele está o Senhor, perto está o Senhor. Eis que estou contigo. Jesus disse isso. Estou convosco todos os dias. Bem-vindos, meus amados irmãos de Portugal. Ele se apegou à presença divina. Era como se ele dissesse para o seu próprio coração, como ele disse para aquela manifestação divina, para o Senhor que se manifestou a ele ali: não sairei daqui até que. Porque ele foi desafiado pelo seu combatente, pelo seu companheiro de oração, porque com certeza ele estava agarrado a ele. E aí ele disse: deixa eu ir embora. Homem, deixa eu ir embora, porque o dia já vai surgir. Meu compromisso com você é só enquanto as sombras nos escondem dos outros olhos. Deixa eu ir, porque o dia já vai surgir. Eu não te deixarei ir enquanto tu não me abençoares. Como ele estava fazendo isso, eu não sei, mas fique certo de uma coisa: ele agarrou. A ponto do outro dizer: deixa eu ir. Não. Enquanto não me abençoares, você não sai daqui. Agarrado ali, ó. Eu não sei como ele agarrou. Mas a coisa foi tão física, foi tão próxima, foi tão acirrada,
que o anjo deu uma volta no corpo de Jacó, e isso magoou o músculo que estava sobre a cabeça do seu fêmur, e ele, quando saiu dali, saiu mancando, saiu com dor, foi manquejando dali em diante. Isso foi muito real. Foi muito real. Bem, nós temos toda a liberdade de considerar as possibilidades em que o toque de Deus nos machuca. Quando é que o toque de Deus nos machuca? É quando transforma alguma coisa. É quando muda alguma coisa que estava corriqueira, comum, e agora passa a ser diferente. A partir dali o andar de Jacó era outro. A partir dali aquele andar de Jacó era um testemunho. Esse homem não anda mais como nós andamos, porque ele teve o seu Peniel. Ele viu a Deus face a face. Então ele se apegou à presença divina. Mas ele assumiu o compromisso da perseverança ilógica e sobre-humana, quando ele declara no versículo 26, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Exatamente Lucas 18, a parábola que Jesus colocou, a mulher importunando, e ele disse, Deus não vai fazer essa justiça aos seus filhos que clamam a ele dia e noite sem cessar. Depressa ele os atenderá, porque estão agarrados a ele em oração, é oração sem cessar. Não vai deixar, não vai despedir vazios, como Maria disse. Não. E Jacó usou as armas que Deus honra. E isso aqui é a tal janela que eu disse que Oséias abre para nós e que põe luz, põe um holofote dentro desse campo do Val de Jaboque. Só Oséias nos mostra o que aconteceu ali. Aqui a gente só tem uma ideia de que houve um agarrar-se de tal maneira que Jacó foi tocado e o outro disse, solta-me, deixa eu ir, deixa eu sair daqui. Mas Oséias diz para nós quais foram as armas com que Jacó prendeu o seu Deus a ele. Quais foram as armas que Jacó usou nessa batalha, das quais Deus não conseguiu se desvencilhar. Ele usou armas reais, às quais Deus cede. Ele usou armas reais, diante das quais Deus se rende. E eu não estou blasfemando ao dizer isso, a Bíblia mostra isso para mim testemunhalmente. Então vamos à revelação que o texto nos mostra. Um dos profetas menores é Oséias, como eu disse, ele lançou luz sobre essa guerra ali dentro do Val de Jaboque. Capítulo 12 de Oséias, o texto diz para nós, nos versículos, falando de Jacó, versículos 3 e 4, Oséias 12, 3 e 4, no ventre da mãe segurou o calcanhar de seu irmão, não foi assim? Ao segurar o calcanhar de Esaú, ele ganha o título de ser primogênito, porque puxa seu irmão para baixo, e aí, o irmão que estava saindo, ele passa na frente, e daí ganhou o nome de despojador, aquele que ultrajou. Jacó aprendeu a fazer isso, a agarrar a bênção. Esaú tiraria a bênção dele, ele agarrou Esaú, já ainda no ventre da mãe. Então, no ventre da mãe, segurou o calcanhar de seu irmão. Como o homem lutou com Deus. Aí vem o versículo 4, diz, ele lutou com o anjo e saiu vencedor. Não só Jacó lá disse para nós que aquele que apareceu no Val de Jaboque era Deus. Ele declarou, esse lugar se chama Peniel daqui para frente. Eu vi a face de Deus e fui salvo. Quantos Oséias está lançando luz para nós e dizendo, ele lutou com o anjo do Senhor, o Melech Adonai, o mensageiro do Senhor, as pré-encarnações de Jesus, Jesus pré-encarnado, teofania, ele lutou com o anjo e saiu vencedor. E aqui estão as armas, chorou e implorou o seu favor. De que estamos falando? Chorou e implorou o seu favor. Quais são as armas que Deus honra? Coração quebrantado. Quando Oséias descreve o que aconteceu ali em Jacó, naquele Val de Jaboque, chorou e implorou o seu favor. É Oséias que nos informa isso por inspiração do Espírito que estava lá e que revelou isso a ele. Oséias nos mostra as armas de que Jacó se serviu para prender Deus. Não são lágrimas. Aqui ele está transformando em palavras, em efeitos, o que tem uma causa mais profunda por detrás. Coração quebrantado e contrito. Coração quebrantado e contrito
Acompanha, é o que acompanha o que ele já tinha começado a gesticular, quando ele abriu mão de tudo, sua família, tudo que tinha, e ficou só. Ali estava esse homem despojado diante de Deus. A verdadeira batalha espiritual diante do Senhor requer esse despojamento. Como ele disse para Jó: pergunta-me como homem e eu te responderei. Nessa tua humanidade, nessa tua personalidade, você tal como você é, sem subterfúgios, sem se esconder em evasivas, sem estar usando de desculpas, sem usar de eufemismos, sem estar usando aí de palavras que tentem me impressionar. Vem na tua rudeza, vem tal como você é, vem despida diante de mim, despoja-te diante de mim, desce da sua altivez, desce das suas próprias respostas, desce de suas próprias garantias, das armas do seu controle, despoje-se, vem fraco, vem rendido, vem sem nada, vem despojado, vem desamparado. E é isso que Jacó faz. Jacó implora com lágrimas, e não são as lágrimas que convencem, é o quebrantamento do coração por detrás, que aqui Oséias figurou para nós como lágrimas e súplica. A verdade é que o coração estava quebrantado e contrito diante de Deus, e a promessa em Salmo 51:17, a revelação se apressa para nos mostrar de forma linda a palavra dizendo: a um coração quebrantado e contrito não resistirás, ó Deus. Isso é lindo. Glória a Deus pela versão que traduziu isso tão bem. A um coração quebrantado e contrito não resistirás, ó Deus. Ele se rende a estas armas no coração dos homens. Coração quebrantado e contrito, a estes não resistes. Não estamos falando de emoções. Estamos falando de ambiência. Estamos falando de entrega. Estamos falando de desamparo de alma, tal como ele propôs a Abraão para servir de exemplo para todos nós. Sai da casa do teu pai, da tua parentela, corta todas as raízes, abre mão de todas as garantias, de todas as respostas, de todas as seguranças. Despoje-se diante de mim. A um coração quebrantado e contrito não resistirás, ó Deus. Por isso ele não resistiu a Jacó. Ele buscou intimismo. E quando a Bíblia nos diz no versículo 29 que ele buscou intimismo, está dizendo que ele quis ir além de uma crise. Porque isso é ir além de uma crise. Não se trata de um momento de emoção. Não se trata de um momento de uma crise espiritual em que estamos cheios de ufanismo ou cheios de emoção por estarmos sentindo coisas. Não. É o desejo de ir além no conhecimento de Deus. Quando ele pergunta: diga-me qual o teu nome. Primeiro, o mensageiro do Senhor perguntou a ele: qual o teu nome? Ele disse: Jacó. Não será mais Jacó, vai ser Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Ele ainda não tinha enfrentado a luta com Esaú, ele estava se referindo a Labão, mas disse: você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. A partir de hoje seu nome será Israel, que significa nada mais, nada menos do que aquele que luta com Deus, o homem que luta com Deus, Israel, o homem que luta com Deus. E a verdade, meus queridos, é que, ou o príncipe que luta com Deus, porque pode ser Ish, homem, ou Is, príncipe. Ninguém tem garantia disso até o dia de hoje. O povo judeu prefere dizer Israel, não Israel, como a gente diz em português, Israel, porque é príncipe de Deus, príncipe que luta com Deus. Pois a verdade é que esse homem disse: quero te conhecer mais. Quando ele pergunta qual é o teu nome, ele pergunta para o anjo: qual é o teu nome? Ele poderia, tendo dado a resposta e ouvido ele dizer: teu nome vai mudar a partir de hoje, ter ficado por ali, mas ele disse: mas eu também quero conhecer o teu nome. Como o nome não lhe foi dado, ele deu um nome: Peniel, a face de Deus. Eu vi a Deus face a face. É diferente de quero mais do que tens, para significar eu quero te conhecer mais. Esse é o momento da rendição absoluta. Esse é o momento em que a presença é melhor do que o enfrentamento. A presença é melhor do que o problema que nos levou para a presença. A presença supera, sublima o que ficou para trás, o que se deixou para trás, mesmo família. A presença se torna o desejo maior.
Esta é a verdadeira batalha espiritual, meus queridos. E aí eu encerro dizendo isso para você, estou fechando minha Bíblia para você ver que eu encerrei. Eu encerro dizendo isso para você e gostaria que você gravasse isso no seu coração de hoje para sempre. Ninguém, e eu estou pondo esse ninguém em maiúsculas, ninguém pode ter a pretensão de batalhar no terreno espiritual com demônios antes de ter obtido pelo menos uma vitória na batalha com Deus eterno. Antes de ter batalhado com Ele, que nos espera para essa luta, ninguém é apto, ninguém é capaz, é apenas um fanista quando pretende ou acha que pode lutar ou que vai lutar contra demônios, anjos decaídos. Se nunca lutou com Deus, não tem capacidade alguma, não tem nem por que se atrever a pensar em lutar com anjos. Por isso, volta a carga de Efésios 6:1, quando o Senhor, Paulo diz ali, fortifica-te no Senhor, fica firme no Senhor e na força do seu poder. Antes de fazer qualquer enfrentamento, vai para o Senhor, fica com Ele, vence lá com Deus. Aí você pode fazer e lutar, porque o resto vai ser pinto, o resto vai ser nada, pífio, se você vencer com seu Deus. Fica com Ele, fique nos seus joelhos, fique nos seus pés, fique junto dele. O resto você enfrenta num piscar de olhos. Entende? É isso que Ele pretende para nós. Mas eu lanço para você esse desafio. Qualquer outra batalha será irrisória se comparada à sua batalha com Deus no campo da oração. E o desafio que eu lanço para você é na forma de uma pergunta. Você já entrou sozinho ou sozinha neste campo de luta? Alguma vez? E você já entende, à luz de tudo que foi ministrado aqui hoje, o que sozinho significa? Quanto sozinho? Até onde sozinho é para você? Deus te abençoe e te fortaleça. Eu te convido para domingo estarmos aqui ouvindo a verdadeira batalha espiritual 2. Ouça, meus irmãos, ouçam, e irmãs. Nesta batalha, não leve filhos juntos, nem no coração, nem na mente, entende? Eles podem ser o motivo de você ir para a luta, deixa eles lá atrás, vai você sozinho para o Val de Jaboque, sem desculpas. É um coração quebrantado e contrito, que ele não vai resistir. E haverá vitória. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Quinta-feira, Minuta da Fé com Hebreus, parte 6. Deus te abençoe e te fortaleça. Obrigado por sua companhia, sua atenção, sua participação comigo. Em nome de Jesus. Grande abraço e bênção de Deus para você nesse resto de domingo e ao longo da semana que se inicia. Amém.